Como ter mais foco, ou seja, como ter mais acertos, essa é a questão. Todos nós somos seres humanos, erramos, falhamos, sim ou não. Mas a questão é, como ter mais acerto? Nós temos que ter decisões mais assertivas no dia a dia. Nós temos que ter decisões mais conectadas com o sucesso. Essa é a realidade. Decisões conectadas com o sucesso, ou seja, escolhas inteligentes. Sucesso, escolhas inteligentes. Então, nós temos que ter essas decisões perto, bem perto do sucesso. Ou seja, quando eu falo fulano despertou, ou seja, a primeira palavra vem diz e depois despertou. Ou seja, quando você diz com atitudes, diz com palavras, diz com comunicação não verbal, diz com a certeza absoluta, diz com ações práticas e positivas, que está bem perto de você ser quem você é. Está bem perto de você ser uma pessoa de sucesso, está bem perto de você ser uma pessoa de alta performance. Então, existe a baixa performance, a média performance e a alta performance. Então, como ter mais foco? Como ter mais foco? Como que faz isso? Como que faz isso, Robson? Ter mais foco. Então, primeiro vamos entender a minha visão de foco. Eu tenho muita visão, várias visões de foco, mas eu procuro usar essa visão de foco que transforma. Foco é fixar sua mente no alvo X, não desviar nem para a esquerda nem para a direita, não desistir até alcançar o objetivo, mesmo que situações e pessoas vão contra isso. Então, para que você venha ter decisões mais assertivas, você vai fixar a mente num alvo X. Claro que você vai ter várias ações. Um exemplo. Você vai só um exemplo aqui, né? Fixar a mente a marketing digital. Vou fixar a mente no marketing digital agora. É um alvo X. Mas bem entendemos que um alvo X não é feito só de uma atitude. Você vai fixar a mente em dominar o marketing digital, mas você vai ter que estudar, você vai ter que aprender a fazer capa, a editar vídeo, você vai ter que aprender a vender, você vai ter que aprender inúmeras coisas, ou seja, são mais de 300 fundamentos do marketing digital. São mais de 300 sacadas de copywriter, são inúmeras. Se eu for citar aqui, são mais de 300 fundamentos. E são mais de 300 fundamentos, e cada fundamento para explicar demora um caminhão de tempo. Mas a questão não é essa, a questão é, você tem um alvo X, né? Um exemplo, teu alvo X é passar de ano. Você sabe que você vai fixar a mente no alvo X, mas vai ter que ter inúmeras atitudes para passar de ano. Você vai ter que estudar de manhã, estudar de madrugada, você vai ter que ler livro, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ir na escola, enfrentar chuva, enfrentar sol, você vai ter que procurar aprender, você vai ter que reciclar, você vai ter que estudar tudo de novo várias vezes, a mesma coisa. É assim que funciona. Você vai ter que às vezes enfrentar aquele colega que está te afrontando na aula, e assim vai sucessivamente. São várias coisas, inúmeras coisas. Você vai ter que vencer a preguiça, você vai ter que vencer o sono. Então você fixa a mente no alvo X, mas você tem que tomar várias decisões práticas, digamos assim. Então vamos lá. Não desviar nem para a esquerda nem para a direita, ou seja, nem muito para o lado racional, nem muito para o lado emocional. Você vai ter que achar o ponto de equilíbrio, disso. E depois não desistir até alcançar o objetivo. Então qual é o problema? Que as pessoas desistem antes do objetivo. Mesmo que situações e pessoas vão contra isso. Então às vezes situações, pessoas vão contra o teu foco, contra o teu objetivo, e você vai continuar seguindo em frente. Ou seja, fixa a mente no alvo X, não desvia nem para a esquerda nem para a direita, não desiste até alcançar o objetivo, mesmo que situações e pessoas vão contra isso. Isso é foco. Então, para você ter mais foco, é assim. E quando eu falo, fulano está fora de foco, ou seja, a lente dele está embaçada.
A lente dele está embaçada. Quando fala fora de foco, perdeu a visão. Quando a pessoa perdeu a visão, ela já não sabe mais o que fazer, ela perdeu o foco. É quando a pessoa grava isso. Todo ser humano, quando perde o foco e começa a perder, porque ele fez isso que eu vou falar aqui agora. Fixar a mente num problema X. É desviado, veja que esse ciclo é o contrário do outro. É desviado para a esquerda ou para a direita, ele desiste antes do objetivo, ele olha para as situações e dá ouvido às pessoas negativas. Se você ouve as pessoas erradas, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Então, grava isso. Grava isso. Dê ouvido às pessoas certas. Certa vez andava um homem por uma estrada e aí vem o profeta velho e falou assim, não, vai por aqui. Ele, não, mas o homem de Deus mandou eu por lá. Ele, não, vai por aqui, porque eu sei, tô tanto tempo, tal, eu sei. E aí ele foi e acabou que deu errado. Que o profeta falou, faz isso que eu estou mandando, caso contrário, se você não fizer, o leão vai te pegar. E ele fez tudo ao contrário e acabou que o leão pegando ele mesmo. Então, o que acontece? Você vai fixar sua mente num alvo X, ou seja, você vai no caminho reto, no caminho da retidão. Então, às vezes a pessoa faz como esse homem fez. Às vezes avisa ela, o leão está ali, e ela vai aonde? Para onde está o leão? Às vezes avisa ela, ó, você tem que fazer tal decisão assertiva, tomar essa decisão que vai dar certo. Aí a pessoa vai lá e toma a decisão contrária, ou seja, ela briga, ela xinga, ela parte para a agressividade, ela entra em desespero, ela perde o foco, perde a visão e acaba dando tudo errado. Então sempre quando fala foco, fixar a mente no alvo X, ou seja, em um ponto objetivo, mas você vai tomar várias ações para isso, é claro. Porque a vida não é feita de uma coisa só, é feita de várias decisões, inúmeras decisões. Uma decisão muda tudo. Uma decisão que a gente faz certa muda tudo. E uma decisão também que a gente toma de errado também muda tudo. Todos nós erramos. A questão é usar o foco para tomar decisões mais assertivas. Ou seja, lembra do despertou, quando fala fulano, fulano despertou. É quando ele diz palavras, diz com ações, diz comunicação não verbal, diz com ações práticas que ele está bem perto de ser quem ele tem que ser. Então, vou fazer uma pergunta. Você está cumprindo a promessa que você prometeu para você mesmo? Agora olha no espelho e faça a pergunta. Eu estou cumprindo a promessa que eu prometi para mim mesmo? Que promessa? Que eu ia mudar? A promessa que você prometeu para si mesmo, que não ia mais mentir, que não ia mais prejudicar os outros, que não ia mais falar palavrão. A promessa que você prometeu para você mesmo, que ia perdoar, que ia ter misericórdia das pessoas, que ia ter mais amor, que ia ser uma pessoa de mais caráter. Lembra quando você prometeu para sua mãe, para seu pai, que ia começar a fazer as coisas certas, que ia tomar um rumo na vida, que ia começar a ter foco, que ia começar a cuidar da sua vida, ao invés de cuidar da vida dos outros? Lembra, isso é foco. Digo para vocês, vai cuidar da tua vida. Cuida da tua vida. Porque ela é uma só. Então, tem muitas pessoas preocupadas com o outro. E isso é perder a visão. Ter amor ao próximo é uma coisa. Agora, tu ficar preocupado, 90% do tempo preocupado com o outro, já é uma coisa bem diferente. Tem pessoa que não dorme pensando no outro. Mas não é uma coisa positiva que ela pensa no outro para fazer algo bom. Às vezes ela fica 90% pensando no outro, de como que ela vai prejudicar o outro. Olha que bagunça. Então, grava isso. Foca a tua mente em cuidar de si e em cuidar do próximo também. Ama o próximo como a ti mesmo. Cuida do próximo, mas também cuida de si. Ame o próximo, mas também se ame também. A pessoa que diz que ama o próximo, mas não ama a si mesma, ela está mentindo. Então, ame a si mesmo, mas também ame o próximo. Tenha foco. Foco, quando eu falo foco, foco é luz. Quando fala foco, foco é luz. Se você desligar todas as luzes e acender uma lanterna, ali você vai ver o que é foco nitidamente.
Foco é um ponto de luz que você se guia como um farol numa escuridão. Quando a pessoa tem foco, ela pode estar em densas trevas, pode estar tudo dando errado na volta dela, mas ela acredita que vai dar certo, porque ela fixa a mente no alvo X. Ela não desvia nem para a esquerda nem para a direita, ou seja, ela fica olhando para a luz. Ela não dá ouvido às pessoas negativas, mesmo que situações e pessoas vão contra isso. Ela não desiste até alcançar o objetivo, mesmo que situações e pessoas vão contra isso. Quer bem claro uma visão de foco? Deus é foco. Jesus é foco, porque Ele é luz. Se você olhar para Ele, você vai aprender a ser um bom pai, um bom líder. Se você olhar para Cristo, você vai aprender, ou seja, ter o poder da espiritualidade dentro de si. Você vai ser um bom pai, um bom amigo, um bom mestre, um bom treinador, um bom líder. Você vai ser um bom funcionário, você vai ser bom em tudo, porque você vai despertar. Você vai se despertar. Então, quando a pessoa diz assim, despertei para a espiritualidade, ou seja, despertei para Cristo, Cristo me despertou. Quando ela diz, com palavras, com ações, com comunicação não verbal, com atitude, com ações práticas, que está bem perto dela ser como Cristo. Está errado isso não, porque a própria palavra fala, seja imitadores de Cristo, ou seja, esteja mais próximo possível desse modelo. Deus chegou assim, deixou o modelo. O modelo é esse. O modelo de excelência para o ser humano é esse. Então só copia. Aí você vai aprender a perdoar, ter misericórdia e inúmeras coisas. Então tem um foco. Foca nisso. Experimenta focar em Cristo, que você vai ver a luz. Foco, luz. Luz, Cristo. Isso é espiritualidade. Isso é ter foco. Isso é ter mais foco. Então eu estou muito feliz por estar ajudando você a ser transformado e automaticamente estou me transformando também cada dia mais num ser melhor. Tchau.